Oi, gente abençoada. Mais uma história para contar. Quando eu era criança, eu e meus primos, meu irmão, se reunia ao redor do meu avô, pedindo para ele contar história. E ele contava muita história. Quase todas as histórias dele eram histórias reais. Essa história se passou em 1895. Numa fazenda perto de Morrinhos, em Goiás. Naquela época, as coisas eram muito difíceis. Não tinha os recursos que tem hoje. Meu avô era filho de um casal que tinha 12 filhos homens e apenas uma filha mulher. E um dos irmãos dele, chamado José, que tinha apelido de Zé, casou com uma moça das redondezas ali, uma menina chamada Nélia. Ela tinha 14 anos. E o Zé tinha 20. E meu avô tinha 15. E eles pegaram uma amizade sincera, pura. Meu avô e a Nélia. E naquela época, as meninas tinham muita responsabilidade. Elas trabalhavam desde cedo. E eles mexiam com plantação de roça e de café. E aqueles 12 filhos, uns já estavam casados, mas moravam por ali mesmo. Do meu avô morava tudo por ali, ia para a roça trabalhar. E a Nélia, ela era responsável de levar a comida, o almoço do marido dela. Ela pegava a marmita todos os dias e ia para a roça levar. Meu avô já trabalhava lá com 15 anos. Aí no intervalo do almoço, quilo, os dois ficavam brincando no meio da roça, pulando, brincando. Coisa de criança mesmo. E meu bisavô, acho que ficava com ciúme e falava pro filho dele: Olha lá, Zé, sua mulher tá parecendo criança, ela é uma mulher casada. Você deixa aí, o Zé falava: Ah, pai, isso é coisa de criança, deixa eles brincar. E depois, quando eles iam no córrego buscar água, nos carotes, nas cabaças, para os peão beber, eles iam juntos. Chegava lá no córrego, eles ficavam brincando lá com os peixinhos, fazendo copo de folha, conversando. E nesse tempo ela engravidou. Ela engravidou e a gravidez foi ficando mais adiantada e ela foi parando mais de ficar correndo, pulando. Aí um dia, os dois estavam na beira do córrego, ela olhou para ele e falou: Nhanhô, ela chamava meu avô de Nhanhô. Nhanhô, eu gosto tanto de você, Nhanhô, que meu coração dói. Daí ele falou: Eu também, Nélia, gosto tanto de você que meu coração dói. Ela falou assim: Nhanhô, vamos fazer um trato? Aquele que morrer primeiro, vim contar para o outro se no céu é bom. Aí ele olhou para ela e falou: Não, não pode. Você não vai morrer primeiro que eu. Ela falou: Vou sim, Nhanhô. Não vai não. Ela falou: Vou. Nossa Senhora, ela tinha muita fé com Nossa Senhora do Rosário. Me contou que eu vou morrer do parto. E a criança não vai nascer e eles vão abrir minha barriga e vai tirar a criança. Igual eles fazem com as porcas. Daí ele falou: Não, não vai, você vai sofrer, você vai gritar. Ela falou: Não, eu não vou sentir nada. Eu vou dormir e não vou ver nada. Mas eu não vou viver, falou para ele. E aí eles foram embora. E aí ele ficou triste, muitos dias, muito triste mesmo. Eles perguntavam para ele por que ele estava triste. E eles selaram o pacto lá. Ele concordou com ela, que aquele que morresse primeiro viesse contar para o outro se no céu era bom. E passou os dias e ela entrou em trabalho de parto. Como naquela época a cidade não tinha recurso, Morrinhos ficava umas 4 léguas de lá e era apenas uma currutela. Não tinha recurso. E as gravidez, os partos, eram feitos por parteiras. Aí chamaram a parteira e a criança não nascia, já estava com 2 dias, ela sofrendo muito. E aquele sofrimento, chamaram os pais dela. E aí a minha bisavó, ela era uma mulher muito sábia.
Aí pegou e falou para eles, falou, tem que tirar essa criança, porque senão vai morrer ali a criança. Aí uns foi a favor, outros foi contra, quase que deu briga. Aí os pais dela pegou e falou, vamos tirar a criança. E aí chamou um senhor que fazia esse trabalho na fazenda com os animais, e ele era muito bom. Os animais não tinham infecção e não morria nas mãos dele. E aí, o que fizeram? Uma parte da família ficou rezando e a outra em redor, e ele pegou a navalha, passou no fogo, lavou na água ardente para esfriar e ela dormiu. Fazia 2 dias e 2 noites que ela não dormia. Ela dormiu profundamente. Aí eles cortou e não saiu sangue, não sangrou. E ela dormindo, não deu um gemido. O senhor que fez o serviço, ele tremia tanto e suava. Aí tirou a criança, suturaram ela com linha de anzol bem fininha e enrolaram a criança nos panos e mostrou para ela. Falou, olha aqui seu filho nasceu. Ela abriu o olho, olhou para ele e falou, mas é um piinho. Piinho quer dizer pequenininho. E aí eles mostrou o dedão do pé dele, do pé direito, era tortinho, igual ao do pai dele, tortinho. E meu bisavô ficava falando, porque eles brincavam muito que aquele não era filho dele, aquele não era filho do Zé. Ficava falando e ela escutava, né? E aí ela pegou, olhou e falou, nossa, é igual o dedo do Zé. E olhou para eles assim e falou, cuida do meu filho, não deixa ele morrer de fome, não. E olhou para eles e falou, Nossa Senhora vem me buscar. E dormiu. Ai, meu Deus, foi um Deus nos acuda. Esse povo ficou desesperado, esquecer da criança. E essa criança, quem ia amamentar? Não tinha ninguém ali na redondeza que estava dando de mamar. Não existia mamadeira. Eles tentaram dar na colher, não deu certo. Tentou dar no copo, na xícara, não deu certo. E essa criança só chorava dia e noite. Aí um dia minha bisavó falou assim, aquela novilha acabou de parir. Vamos pôr ele para mamar na novilha. Senão ele vai morrer. Porque a vaca Nelore, o peito dela é bem pequenininho, a teta dela. E ela nunca tinha sido ordenhada, então era pequenininho. Nossa, virou uma briga, porque uns se aceitavam e outros não. Aí ela pegou e falou, é o único jeito. Porque como? Vai deixar a criança morrer de fome? E aí, amarraram ela, laçou a novilha, amarrou o bezerro na perna dela, e um dos tios foi lá, chegou bem devagarinho embaixo dela, limparam o peito dela com pano molhado, e foi pondo, espremendo o leite devagarinho na boquinha dele, ele foi sentindo o gosto, devagarinho, foi até que ele pegou a ponta do peito da vaca, a pontinha, e chupou. Mamou tanto que dormiu. Ele dormiu 12 horas. E o povo apurado, achando que tinha morrido, né? Porque mamou o leite da vaca. E tentava acordar ele, mexia com ele daqui para ali, ele nada. Punha o ouvido no narizinho dele, escutava o coração, preocupado. Depois ele acordou, vai pôr na vaca de novo. E ele mamou nessa vaca, gente. Mamou até ficar com 5 anos. A vaca acostumou tanto que ele mamava 3 vezes só no dia, de manhã, lá para os meio-dia e 6 horas da tarde. A vaca vinha na porta, berrando. Quando chegava na hora dele mamar, a vaca procurava. Aí, quando ele estava com 9 meses, a vaca emprenhou. E aí, ela mesmo assim, ela pariu outro bezerro, ela procurava ele. Quando ele estava com 2 anos, 2 anos e meio, ele passava embaixo da cerca e ia lá e mamava na vaca. Todo mundo achava isso muito engraçado. E meu bisavô, passado 3 dias que ela morreu, ele pegou e mandou chamar o seu Macário, que era um tirador de reza, lá, que morava lá na fazenda, para fazer um terço. Aí ele falou, mas não é época de rezar terço, porque ele comemorava Santo Reis e São João. Ele falou, eu tenho que corrigir um erro muito grave que eu cometi.
com a pessoa inocente que não merecia, falou. E aí eles fizeram o terço, ele pediu perdão para ela no terço e passou. Aí já fazia mais ou menos 3 meses que ela tinha morrido. Ele fez o terço 3 dias depois que ela morreu. Passou uns 3 meses depois que tinha morrido. Meu avô, ele dormia na sala. Naquela época, todo mundo dormia em rede. Aquele monte de irmão dele, ele dormia no canto, assim, da parede, na rede. E aí ele disse que ele estava dormindo. De repente veio uma luz muito clara, clarinha mesmo. Era noite de lua escura, não tinha lua nova, nem lua cheia. Era minguante, a noite estava escura. De repente, a sala toda iluminou, a luz mais linda, ele falou, brilhante, clarinha. Ele disse que ficou dormente na rede, os cabelos dele, da cabeça, levantou, e ele ficou dormente, paralisado, olhando aquela luz. Não sabia de onde vinha aquela luz. E tentando chamar os irmãos dele, mas a voz não saía, ele ficou paralisado. De repente, ele viu, dentro da luz, descendo ela, a Nélia. Ela desceu devagarinho mesmo, chegou perto dele e falou, Nhanhô, eu vim cumprir o trato que nós fez. Lembra, Nhanhô? Que o que partisse primeiro vinha contar para o outro se no céu era bom. Nhanhô, lá no céu é bom demais. Só que me pesa aquelas palavras que seu pai falava para mim. Me pesa. E aí, ele despertou daquele torpor e saiu correndo, foi para a beira do fogo, ativou o fogo, não dormiu mais, ficou com aquilo na cabeça e contou para o pai dele de novo. E o que aconteceu? O pai dele teve que fazer outro terço, reuniu e pôs o Nhanhô para pedir perdão também para Nélia, porque naquela época o povo era muito religioso e pediu para Nossa Senhora do Rosário encaminhar ela para um lugar de luz, de paz. Tá, aí passou. Meu avô ficou adulto, casou e foi morar em outro lugar, chamou o Pim para ir embora com ele. E eles tinham uma amizade, ele com a Pim, ele, o Pim pegou e falou, não, eu não vou largar a mamãe não, porque chamava minha bisavó de mãe. Eu não vou largar ela não, e meu avô também não. Eu vou ficar por aqui mesmo. E foi, e ele ficou. Ele viveu muitos anos, nunca casou. Ele era um dos melhores carpinteiros daquela redondeza. Tudo de carpintaria ele fazia. Quando foi um dia, ele já estava quase com uns 52 anos, por aí ou mais. Meu avô, minha avó já estava bem velhinho. Eles encontraram ele morto na carpintaria. E aí, Pim. Essa é a história do Pim. E nós, os netos, gostava de ouvir a história, mas nós tínhamos medo da assombração. Que para nós aquilo era assombração. E eu tinha um medo. E meu avô sempre contava essas histórias para a gente. Gratidão.